Demissão silenciosa, um termo que tem sido cada vez mais comentado nas redes sociais. O movimento surgiu há pouco tempo e não se trata de um pedido de demissão, mas sim da decisão do trabalhador de fazer apenas o que foi combinado com a empresa. Mas quais as consequências dessa atitude tanto para o trabalhador como para as empresas? Quem conversa com a gente sobre essa tendência é a Verusca Galvão, psicóloga organizacional. Verusca, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, muito obrigada por essa oportunidade. Para a gente já começar então, explica para a gente o que é exatamente a demissão silenciosa e por que as pessoas passaram a aderir a essa prática. Esse é um tema realmente muito relevante, muito importante nesse momento, né? Na verdade, ele tem um nome novo, que é o quiet quitting, né, que é a demissão silenciosa, mas a gente já vinha percebendo, né, essa movimentação das pessoas nas organizações, que nada mais é do que um movimento de fazer o mínimo necessário, né, de fazer o mínimo que as suas funções exijam que você faça no trabalho, com a intenção de estabelecer limites, né, de colocar limites para não prejudicar a vida pessoal, sabe? Colocar limites no trabalho para que o trabalho não invada a vida pessoal. É claro que aqui eu quero deixar muito claro, né, que não existe certo ou errado, a gente vai falar sobre esse movimento, mas é um movimento que a gente já percebia que ia acontecer nas organizações já há bastante tempo. Certo. E de quais maneiras isso pode ser prejudicial ali na vida do trabalhador e também na empresa, né? Porque a gente sabe que vai ter um impacto de ambos os lados. Exatamente. Todo mundo sai perdendo nessa história, sabe? Primeiro o funcionário, né, o profissional, que talvez não esteja sabendo lidar com o trabalho, talvez não esteja sabendo lidar com a pressão de trabalho, lidar com a sobrecarga de trabalho, não está sabendo conversar a respeito disso, por vários motivos, né? Pode ser por receio, pode ser por medo, pode ser por não ter recursos internos mesmo para falar sobre esse assunto, né? Sobre não conseguir falar. E a empresa perde porque a rotatividade aumenta, ou seja, as pessoas elas vão começar a sair, a pedir demissão, só que esse movimento é um movimento que extrapola, né, os limites da organização, passa a ser um movimento social mesmo, né, onde os colaboradores, os profissionais, eles passam a querer trabalhar menos, digamos assim. De novo, né, não tem certo ou errado aqui, mas é um movimento que está acontecendo, e as organizações precisam olhar para isso e entender por que será que isso está acontecendo, né? O que o mundo do trabalho está promovendo para as pessoas para que elas tenham esse tipo de comportamento e principalmente preparar as lideranças para que as lideranças saibam ter esses tipos de conversa com os seus colaboradores, né, com os seus liderados. Porque mesmo que esses profissionais não saibam conversar a respeito daquilo que está incomodando, né, dos motivos pelos quais estão levando essas pessoas a quererem não exatamente sair da organização, mas diminuir o seu trabalho, né? Por que isso está acontecendo? Fingir que nada está acontecendo não vai resolver. Né, a gente costuma usar uma expressão, o elefante está na sala, né? Então, o elefante está na sala e ninguém está falando sobre ele. E existem problemas que precisam ser tratados, né? Existem problemas que precisam ser conversados. E funcionários assim que estão neste processo, que estão aderindo a este novo termo, essa nova ação dentro da empresa, eles também podem ser confundidos com aqueles trabalhadores que estão de saco cheio do serviço, estão ali só esperando ser mandado embora? Será que pode ter ali uma relação da empresa enxergar como uma ação só? Essa é uma ótima pergunta, né? Com certeza, isso pode ser sim confundido. É por isso que, de novo, é importante que seja criado um espaço onde as pessoas possam falar, né? Onde as pessoas possam trazer as suas angústias, né? Os seus problemas, o que é que realmente está incomodando, para que elas tomem essa decisão de fazer o mínimo necessário. E apesar do nome desse movimento, né, levar o nome de demissão silenciosa, né, o quiet quitting, essas pessoas não querem exatamente pedir demissão, mas elas querem fazer o mínimo necessário sem que elas se esgotem, né, sem que esse trabalho ultrapasse as barreiras aí da
da vida pessoal delas, né? Sem que elas tenham que levar o trabalho para casa, é mais ou menos isso. E isso com certeza pode ser confundido com aquelas pessoas que realmente querem sair, né? Que realmente não tem mais interesse em ficar na organização. Por isso que esse espaço de fala precisa ser aberto, esses espaços de conversa e principalmente preparar a liderança, né? E os RHs para que esses profissionais possam saber conversar com essas pessoas que estão aderindo a esse movimento, né? A gente até sabe, né? Você acabou de dizer, a empresa tem que conversar com a RH para abrir esse espaço. Nós também temos, né, vários empresários que nos acompanham, que têm uma rede de empregados. E quais seriam as dicas para eles abrirem um espaço de fala ali entre os funcionários? Esse é um ótimo ponto, né? Acho que o primeiro ponto, talvez o mais... são dois pontos que são muito importantes aqui, né? Não vou falar só de um não, mas dois muito importantes que são muito práticos, né? O primeiro deles é fazer reuniões com as pessoas, dando espaço para que as pessoas falem, né? A gente chama isso de distribuição igualitária de fala nas reuniões. Então é muito comum que nas reuniões as mesmas pessoas sempre falem, é muito comum que nas reuniões as mesmas pessoas tenham voz, né? Tenham espaço para falar, ou se sentem mais à vontade para falar também. No caso da liderança, é importante que a liderança esteja atenta àquelas pessoas que não estão falando, né? E buscar entender por que elas não estão falando. Muitas vezes, essas pessoas que não falam são rotuladas por tímidas, por exemplo, né? Levam o selo, né, da timidez, quando na verdade não tem nada a ver com isso. As pessoas, elas não falam porque elas não se sentem à vontade para falar. Muito provavelmente porque não tem um espaço seguro, né, psicologicamente seguro para que elas falem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é perceber, né, ter o que a gente chama de sensibilidade social, que todo adulto, né, ele é capaz de ter essa sensibilidade social, que nada mais é do que perceber quando as pessoas estão tendo algum incômodo. A gente sabe quando alguém está incomodado com alguma coisa, né? Então, no trabalho, a gente consegue sim identificar quando as pessoas não estão se sentindo à vontade, né? Quando as pessoas não estão se sentindo confortáveis para falar, não estão se sentindo seguras para falar. E é importante que a liderança, especialmente a liderança, saiba criar esses espaços de fala e saiba convidar as pessoas a falarem, né? Então, sobre o que elas vão falar? Tudo, né? Então elas vão falar sobre os aprendizados, elas vão falar sobre os erros, elas vão falar sobre a pressão no trabalho, elas vão falar sobre as metas, vão falar sobre o propósito do trabalho, elas vão falar sobre as coisas que estão funcionando, né? Os reconhecimentos, os feedbacks. Mas para que tudo isso aconteça, é imprescindível que esse espaço de fala seja criado e que essa sensibilidade social exista nessas relações de trabalho. E com isso, a gente pode aguardar então aí um quadro de funcionários com desempenho melhor, né? Tomado todas essas ações, a gente pode esperar um desempenho melhor dos funcionários dentro da empresa? Sem sombra de dúvidas, né? A gente já sabe hoje que um dos maiores motivos de engajamento, de comprometimento e de resultado nas organizações é justamente a criação desse espaço psicologicamente. Quando a gente tem segurança psicológica, né? Quando o time, a liderança e os líderes, né? Quando o time consegue criar um ambiente psicologicamente seguro, ou seja, um ambiente onde eu possa falar sem medo de sofrer qualquer tipo de retaliação ou qualquer tipo, né, de humilhação, inclusive, que infelizmente isso acontece, são empresas que conseguem engajar melhor os seus colaboradores, né, e ter também melhores resultados. Então, a gente já sabe que é isso que realmente engaja as pessoas. Por incrível que pareça, não é um bom salário. Obviamente que a gente precisa, sim, ser bem remunerado por aquilo que a gente faz bem, mas não é isso que cria o engajamento e o comprometimento das pessoas. Mas sim um espaço onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras para serem quem elas são, para trazerem as suas preocupações, né, para trazerem as suas frustrações, os seus sentimentos e para falarem sobre aquilo que elas precisam falar. O contrário disso é exatamente o que está acontecendo. As pessoas estão se silenciando por medo de falar, né, por medo de se posicionar, por medo também de perder o emprego e aderindo a esses movimentos que, na verdade, não vão ajudar ninguém. A gente pode esperar, então, uma abertura maior das empresas, né? Que elas tratem isso com mais naturalidade e que seja uma rotina
tem assim uma expectativa de até quando, né, se esse é um projeto de curto ou longo prazo? Ai, como eu realmente gostaria de ter uma resposta para essa pergunta, sabe? Isso é urgente, sabe? É para ontem, né? Digamos assim. Eu trabalho há 20 anos já com organizações, desenvolvendo líderes e times, né? E já faz pelo menos uns 10 anos que eu tenho alertado para essa situação que está acontecendo hoje, né? Que ia chegar um momento em que as pessoas não suportariam mais um trabalho que fosse desumano, né? Ou seja, um trabalho que não considerasse quem elas são de verdade, um trabalho que não considerasse as suas relações, e elas não teriam mais motivo, sabe, para ficar, né? E elas ficariam, com certeza, mudando de trabalho, mudando de emprego, né? Como se isso também fosse resolver. Mas, infelizmente, não é isso que resolve. A gente precisa de empresas que criem uma cultura, né, onde essa cultura seja uma cultura da fala, né, uma cultura psicologicamente segura, para que as pessoas possam trazer os problemas sobre a mesa, né? Se você me perguntar para quando, eu te responderia, isso já deveria estar acontecendo, para a gente evitar os males, né, que já estão acontecendo, como questões de saúde mental, por exemplo, né? A gente, por incrível que pareça, o Brasil é recordista em casos de ansiedade e de burnout. E por que isso? Porque a gente não tem espaços realmente, né, psicologicamente seguros para que as pessoas possam trabalhar de forma segura, emocionalmente, psicologicamente segura. Então, as organizações precisam fazer essas intervenções imediatamente. Verusca, e para a gente encerrar, né, de que forma a tecnologia tem contribuído para que as empresas acabem contactando os funcionários além do expediente? Hoje nós temos os aplicativos de mensagem, a ligação, todo mundo tem hoje um celular, o que é muito diferente, né, de anos atrás, quando os funcionários apenas chegavam na empresa, trabalhavam e iam embora. O meio de contato era mais difícil. E de que maneira esse contato instantâneo, né, tem possibilitado o cansaço a mais dos funcionários? Esse é um ótimo ponto, né? Os times precisam fazer acordos, né? Acordos de convivência e alinhamentos de expectativa. Então, os times precisam conversar sobre como é que as pessoas gostariam que essa comunicação funcionasse. Quais são os limites possíveis para que essa comunicação aconteça? E todo mundo precisa estar alinhado em relação a isso, né? Então, a nossa orientação, né, é sempre de que façam acordos de convivência, né? Ou seja, estabeleçam os limites dessa comunicação, seja ela virtual, seja ela presencial, não importa, mas esses limites precisam estar claros e muito bem estabelecidos, né? E alinhe essas expectativas, né? O que a liderança espera que os seus colaboradores façam, o que os colaboradores, os liderados esperam que a liderança faça também. Então, tendo esse acordo de convivência, esse alinhamento de expectativas, essa comunicação ela fica mais respeitosa e mais fluida também. Aquele famoso combinado não sai caro, seria isso? Exatamente esse, o combinado não sai caro. Então, Verusca, muito obrigado, viu, por nos atender, por abrir aí as portas, né, do seu conhecimento para poder compartilhar conosco e que essa conversa entre a empresa e os funcionários, esse relacionamento seja bem estabelecido, né? É o que a gente pode pedir e esperar. Com certeza, eu que agradeço por esse espaço, né? Muito obrigada por ter esse espaço para poder falar sobre um assunto tão importante, tão relevante para as nossas relações humanas no trabalho, e contem sempre comigo, né? Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição. Muito obrigado, viu? E obrigado você também que nos acompanhou até aqui. Você pode conferir o programa completo no nosso canal do YouTube e não se esqueça de acompanhar a TV Univap nas redes sociais. Nós estamos no Facebook e também no Instagram, @TV Univap. Até a próxima. Tchau, tchau.